Gente, boa noite a todos. Começa a aula de hoje. Aqui nas aulas gravadas, nessa aula 4 aqui, tem a resolução de todos os exercícios. Tem um bônus aqui, uma questão a mais, que não estava no exercício. E aqui tem a videoaula da resolução de cada uma das questões, tá? Então, depois, quem quiser assistir, fica à vontade lá para assistir. E o código-fonte está aqui. Não sei se vocês já chegaram a assistir. Alguém já chegou a assistir? Beleza, Ronils? Beleza. Aí vocês dão uma olhada lá, comparam com o que vocês fizeram, tá? Não tem só um jeito de resolver, né? Você pode ter conseguido resolver do seu jeito. Então é isso. Bom, vamos falar hoje de estruturas de repetição. Aí vamos falar das 3 estruturas de repetição que nós temos em Java. Então, o que são estruturas de repetição? Estruturas de repetição, também famosas chamadas como loop ou laço, são estruturas que nós usamos para executar repetidamente um determinado comando, uma determinada instrução ou um bloco de comandos. Geralmente, a estrutura de repetição se baseia em alguma condição. Enquanto essa condição for satisfeita, a estrutura fica em loop, fica girando e executando aqueles comandos. É necessário que aconteça alguma coisa para que a estrutura de repetição pare não, né? Termine e continue o programa a partir daquele ponto. Bom, em Java, a primeira estrutura, e talvez a mais conhecida, é a estrutura for. A estrutura for é uma estrutura que repete uma instrução ou um bloco, um comando ou um bloco de comandos, um determinado número de vezes. O legal da estrutura for é que ela é sempre baseada em um contador, ela é baseada em uma variável contadora. Você geralmente tem um valor inicial que você dá para essa variável. Você tem uma condição, que é a condição de repetição. Enquanto essa condição for verdadeira, a repetição vai acontecer. E você tem uma instrução de incremento ou decremento. Você pode usar para mudar o valor da variável contadora. Então, você pode usar o for dentro desse conceito. Então, você tem esses 3 elementos que formam for: a variável contadora, a condição de repetição e o incremento ou decremento do valor dessa variável, o que vai fazer o loop acontecer. Outra estrutura de repetição que nós temos em Java é o while. O while em português quer dizer enquanto. Então, ela é uma estrutura que repete uma instrução ou um bloco de comandos enquanto, como já diz o próprio nome da instrução, enquanto uma determinada condição for satisfeita. Ou seja, enquanto aquela condição for verdadeira, o que está dentro do bloco vai se repetir. Uma coisa peculiar do while é que a condição ela é sempre testada no início do laço. Então, o teste ele acontece sempre no início do laço. O que torna uma situação bem interessante. Por quê? Como o teste é feito no início do laço, ou seja, na entrada do laço,
Se o teste já der falso a primeira vez, se o teste que está sendo feito, a condição der falso já na entrada, então a entrada nem acontece, tá? Não vai ser executado nada que tem dentro do laço. Então é necessário que pelo menos a primeira vez, o primeiro teste aconteça, seja verdadeiro, para que os comandos dentro do while sejam executados pelo menos uma vez. É por isso que nós dizemos que os comandos dentro do while eles serão executados 0 ou mais vezes. Ou seja, existe a possibilidade de o que está dentro do while não ser executado. Então, você precisa estar consciente disso e precisa trabalhar a condição estando consciente disso. Que se da primeira, na entrada logo, o teste já falhar, o programa pula para a linha seguinte, depois do laço, e não vai ser executado nada lá dentro. É preciso acontecer que o teste dê verdadeiro para que ele entre a primeira vez. Isso não é ruim, isso pode ser útil e é útil em muitas situações. Finalmente, o outro comando de repetição de Java é o do while. Quem já conhecia o do while? Levanta a mão quem já conhecia. Já usou? Já usou? Já usaram? Então, qual a diferença do while para o while? O do while, ele, se a gente for ver no conceito, o conceito dele é o mesmo do while. É uma estrutura que se repete, uma instrução ou bloco de comandos enquanto uma determinada condição for satisfeita. A diferença é que o teste acontece no final do laço. Como o teste só acontece no final do laço, quer dizer que os comandos que dão dentro do laço vão ser executados. O computador vem executando os comandos e quando ele chega no final do laço é que ele vai testar, fazer o teste para ver se ele continua em loop. Então, nós dizemos que a estrutura do while ela é do tipo onde os comandos vão ser executados uma ou mais vezes. Então, você tem a garantia de que o que está dentro do while será executado pelo menos uma vez, que é a primeira vez. Se ele vai ser executado a segunda, a terceira e a quarta, vai depender do teste que está sendo feito no final do laço. Se ele executar a primeira vez, chegar no final do laço e der falso, aí ele já sai do laço e vai executar somente uma vez. Agora, se der verdadeiro, ele volta, executa tudo de novo para fazer o teste de novo no final, até que dê falso. Então, a diferença entre o while e o do while é que no while, os comandos que estão lá dentro podem não ser executados nenhuma vez, ou seja, 0 ou mais vezes. E no do while, os comandos que estão lá dentro serão executados pelo menos uma vez. Isso é uma garantia que você tem. Então, pelo menos a primeira vez, eles serão executados. E é isso que vai definir qual você vai usar, se você vai usar um ou outro. Então, vamos começar a usar nossas estruturas, certo? Primeiro comando que a gente tem é o comando for. Então, quando é que eu uso o comando for? Quando eu tenho algo que precisa se repetir um determinado número de vezes. Quando eu sei esse número de vezes. Quando eu tenho já definido esse número de vezes. Então, usamos for para executar um determinado comando ou um bloco de comando N vezes. Exemplo. Faça um programa que imprima o seu nome 5 vezes.
Então, estou pedindo que você faça um programa que imprima seu nome 5 vezes. Então, vamos lá. Vou aumentar um pouquinho aqui. Estão vendo bem aí? Tá bom o tamanho da letra? Acho que eu vou ter que diminuir um pouquinho, para também não ficar tão grande assim. Então, por exemplo, se eu quero imprimir um nome 5 vezes, é claro que você poderia, né, colocar o nome aqui. Isso aqui vai imprimir meu nome uma vez, né? Se eu rodar aqui esse programa, ele vai imprimir meu nome uma vez. Você poderia dizer, dá para fazer isso sem loop, né? Você usando copiar, colar. Então, você tem aqui o mesmo comando sendo repetido 5 vezes. Então, se eu executar aqui, eu vou ter meu nome impresso 5 vezes. Mas é justamente aí que entra a estrutura de repetição. É por isso que o conceito é estrutura de repetição. Eu quero justamente causar esse efeito. Eu quero um comando que vai ser executado 5 vezes. Para o caso que eu pedi, para imprimir meu nome 5 vezes, você diz, dá para fazer assim, né? Mas se eu pedisse para imprimir meu nome 1000 vezes, então você ia até ter dificuldade de contar e fazer aqui as 1000 linhas aí para impressão. Então, como é que eu posso fazer isso com estrutura de repetição? Então, eu tenho o comando somente uma vez, mas quero que o computador execute esse comando 5 vezes. Ora, aí vamos entrar no comando for. O comando for ele tem 3 partes. A primeira é a variável contadora. Então, geralmente você inicializa aqui int i ou qualquer variável igual a 0. Então, vou começar em 0 aqui. E a condição de continuidade, que é o i ser menor que 5. E o incremento, contar de 1 em 1, i mais mais. Ora, se eu faço isso, o que estiver aqui dentro desse for vai se repetir 5 vezes. Professor, mas o senhor botou menor que 5. Eu botei menor que 5 porque eu comecei em 0. Se eu mandar imprimir aqui o i, a variável i, que está dentro do for, esse comando print i vai acontecer 5 vezes. Esse comando print i vai acontecer 5 vezes. Porém, como eu estou imprimindo a variável i, e a variável i é justamente a variável contadora, vocês vão ver que essa variável i vai estar trocando de valor. Vou imprimir aqui, ele vai imprimir os números de 0 a 4 e depois vai imprimir meu nome. Então, veja, por isso, eu estou contando de 0 a 4. Porém, se eu contar de 0 a 4, eu estou gerando 5 números, ou seja, eu estou dando 5 laços, 5 voltas. Isso quer dizer que o que eu botar aqui dentro vai ser impresso, vai acontecer 5 vezes. Então, se eu recortar isso daqui e colocar aqui dentro, eu vou ter meu nome impresso para cada valor de i. Então, se eu executar agora, eu tenho aqui, o i igual a 0, que foi o primeiro comando, imprimiu meu nome. I igual a 1, imprimiu meu nome. I igual a 2, imprimiu meu nome. I igual a 3, imprimiu meu nome. I igual a 4, imprimiu meu nome. E quando o i se tornou 5, como a condição era que o i tem que ser menor que 5, então quando o i se tornou 5, ele saiu do laço, porque a condição era para ele fazer somente enquanto o i fosse menor que 5. Porém, eu estou imprimindo aqui o valor de i. Estou imprimindo o valor de i, 0, 1, 2, 3. Mas no problema não está pedindo para eu imprimir o valor de i, está pedindo para eu imprimir meu nome 5 vezes. Então, por mais que a variável i esteja sendo uma variável contadora, mas o valor dela não me interessa. Então, não preciso imprimir a variável i. Então, vou tirar ela daqui e deixar apenas o comando de imprimir meu nome.
A variável vai continuar recebendo os valores de 0 a 4, porém eu não estou imprimindo o valor dela, estou imprimindo somente o meu nome. Então, se eu executar agora o programa, ele vai imprimir apenas o meu nome 5 vezes. Claro que a variável i recebeu valores de 0 a 4, mas o que eu queria era que esse comando se repetisse 5 vezes. Claro que eu precisei trabalhar com a variável para que acontecesse aqui dentro 5 vezes. Então, por isso eu estou contando de 0 a 4. Por que está indo até 4? Porque i tem que ser menor que 5. Se eu colocar um igual a 5 aqui, menor ou igual a 5, vai imprimir meu nome 6 vezes, porque de 0 a 5 tem 6 números. Então, imprimiu meu nome 6 vezes, não é o que eu queria. Então, a não ser que eu mude aqui para 1. Aí eu vou contar de 1 até 5. Aí tudo bem. Aí eu vou ter meu nome impresso 5 vezes. Então, você também tem que dosar e ver o que você vai colocar aqui para garantir o número de voltas que você vai ter aqui. Ou você vai de 0 a menor que 5 para repetir 5 vezes, ou você vai de 1 até menor e igual a 5, já que está começando em 1. Eu também poderia conseguir 5 também indo de qualquer outro valor, sei lá, de 2 a 6. Vai imprimir 5 vezes? Vai, certo? Vai imprimir 5 vezes. Meu nome 5 vezes. Porém, o i está contando de 2 a 6. Não tem problema, tá? Mas isso que eu quero que você entenda. Por que que o i não está fazendo diferença aqui? Porque eu não estou precisando usar a variável i aqui dentro. Eu estou apenas querendo que o nome Enoch seja impresso 5 vezes. Então, qualquer valor que eu colocar aqui que garanta que vai ser dado 5 voltas, então, o que tiver aqui dentro vai ser impresso 5 vezes. Sempre eu uso a opção de 0 menor que 5, no caso. Por que que eu me acostumo a usar isso aqui? Porque depois, quando você vai usar array, como o array em Java começa em 0, então se você se acostumar sempre a fazer isso aqui, você já vai estar acostumado a fazer um for para navegar dentro de um array. Beleza? Entenderam, então, a questão? Oi. O senhor tem algum exemplo de array que começa a partir da posição 1, índice 1? Em Java, não. Em Java não começa na posição 1. Em Java começa na posição 0. Tem As- linguagem que começa na posição 1, mas Java não. o senhor conhece alguma IC? Eu não sei, o senhor pode citar alguma para mim? Só para mim se tornar conhecedor mesmo. Cara, eu acho que Visual Basic começa em 1. Não lembro agora, não tenho certeza. Mas eu já usei linguagem que começava em 1. Já usei linguagem que começava em 1. Não me lembro agora de cabeça, mas eu acho que VB, acho que Visual Basic ou Basic. Não sei se Visual Basic, mas Basic eu me lembro que começava em 1. Perfeito, professor. Obrigado. Mas não faz diferença. Se você souber que começa em 0, é só trabalhar com isso. Então aqui eu coloquei na solução aqui as duas opções, tá? A da esquerda, começando em 0, aí eu tive que deixar i menor que 5, porque começou em 0. E a da direita, começando em 1, então eu tive que colocar menor ou igual a 5, ou você poderia botar menor que 6. Mas aí não é legal você botar menor que 6, porque vai confundir. Bote menor só quando você trabalhar com 0, tipo 0 menor que 5. Quando você trabalhar com 1, coloque menor ou igual, que aí você fica sabendo que vai de 1 até 5. Aqui, 0, 5, como botou menor, vai de 0 até 4. Se for um array, estaria certinho, porque o array teria 5 posições, mas como o array começa em 0, seria da posição 0 até a posição 4. Você pode usar qualquer uma das duas alternativas aí, nesse caso, desse problema, porque o problema não importa o valor da variável i. No problema, o que importa, na verdade, é que o que esteja lá dentro seja impresso
5 vezes. Perguntas? Acho que não, né? Bem simples isso aí. Espero que você já domine essa parte. Bom, agora, dá para fazer o mesmo programa, quer dizer, faça um programa que imprima seu nome 5 vezes com while, em vez de com for? Dá. Dá para fazer com while também. Só que a variável contadora é você que vai ter que controlar tudo com o while. Então, ó, eu vou fazer as mesmas coisas, só que vou fazer com while. Primeiro, eu preciso de uma variável contadora, i igual a 0. Vou tirar daqui e vou deixar aqui. Então, i tem que começar com o valor 0, certo? O while, ele precisa de uma condição. Que condição é essa? I menor que 5. Enquanto i for menor que 5, faça. E aí eu pego o conteúdo daqui de dentro. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar aqui só para depois vocês compararem. Int i igual a 0. Isso aqui vai ter que ir lá para dentro do while, porque vai se repetir. Então, o que vai se repetir fica dentro. Só que agora eu preciso incrementar a variável i, senão esse while não termina nunca. E aí eu incremento aqui no final. Então, veja que eu tenho exatamente os mesmos elementos que eu tenho no for. Só que agora sou eu que posiciono esses elementos. Então, e são posicionados em lugares diferentes. Aqui no for é posicionado tudo aqui dentro do parênteses. Com a eu tenho. Primeiro, eu criei uma variável que eu digo que i é igual a 0, que o for também fazia aqui. No while ele fica aqui fora. Então, a variável i é igual a 0. Para entrar no while, o i precisa ser menor que 5. Beleza. Aí ele vai entrar no while. Então, ele entra aqui, o i é menor que 5, o i é 0. Aí ele vai imprimir o meu nome. Logo depois, o i vai ser incrementado. O i era 0, agora o i é 1. Aí, ele vai decidir se ele sai ou não. Como é que ele decide se ele sai ou não? Ele volta aqui para cima e faz o teste. O i ainda é menor que 5? É, o i é 1. Então, ele entra de novo, executa, muda o valor de i para 2, e aí ele vai decidir se ele sai ou não. Para ele decidir se ele sai ou não, ele volta aqui para cima e faz o teste. Quando ele chegar, que ele chegar no i igual a 4, ele vai imprimir meu nome com i igual a 4 e vai incrementar o i vai virar 5. Quando ele chegar aqui para decidir se ele continua ou não, a decisão era se i seja menor que 5, e 5 não é menor que 5, ele vai sair. Ou seja, o i vai contar de 0 até 4, igual fazia no for. Então, agora eu posso eliminar esse for daqui. E essa estrutura while substitui aquela estrutura for perfeitamente. Então, se eu executar aqui, eu tenho meu nome sendo impresso 5 vezes, igual no for. Veja que os elementos são os mesmos. Iniciar a variável contadora, ter a condição de continuidade e ter o incremento. Tá? Cuidado com o incremento. Se você botar o incremento aqui, se você botar o incremento antes, vai imprimir quantas vezes será se eu botar antes? É a mesma quantidade do while? Eu acho que ele vai imprimir a mesma quantidade. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, ó. Continua imprimindo 5, tá? Por que ele continua imprimindo 5? Porque, veja, ele começou como 0. Quando ele entrou, o i já mudou para 1. Porém, ele já imprime. Quando o i mudar para 5, que antes ele saía, vai mudar para 5 aqui. Aqui não tem teste. Ele muda para 5 aqui. Aí, como não tem teste, ele imprime. Aí, quando ele imprime meu nome, é que ele faz o teste e ele sai. Então, por isso que ele continua imprimindo
5 vezes. Só que pode ter situações que, se você mudar a posição desse i aqui, pode prejudicar seu programa. Então, sempre procure saber. A gente geralmente coloca no final, se a gente estiver trabalhando com incremento. Mas cada situação é uma situação. Mesma coisa do for, se você colocar aqui 1, aqui você pode botar menor ou igual a 5. Então, aqui, ó, aqui eu coloquei lado a lado a comparação entre o for e o while, tá? O for para imprimir meu nome 5 vezes e o while para imprimir meu nome 5 vezes. Beleza? Então, o int i igual a 0 está aqui, você consegue ver ele aqui. O i menor que 5 está dentro do while aqui, dentro do teste, e o i++ está aqui no final do while. Então, os elementos são os mesmos e o while faz a mesma função do for neste caso, tá? Neste caso, especificamente. Vamos à próxima. Faça um programa que imprima seu nome 5 vezes com do while, tá? Agora com do while. Você vai ver que não vai fazer diferença. Basicamente, nós vamos fazer a mesma coisa. Basicamente, a única coisa que eu vou fazer é botar um do aqui e levar esse while lá para baixo. Então, aqui eu tenho o i igual a 0. Ele imprime meu nome no 0, muda para 1, e aqui o teste para ver se continua. O i ainda é igual. Veja que é a mesma coisa. O while estava fazendo o teste aqui porque ele acabava voltando aqui para cima, mas o incremento estava aqui. Então, deu na mesma e você tem o mesmo funcionamento. Está lá, imprimindo meu nome 5 vezes. Novamente, a comparação aqui entre o for e o do while e funcionando do mesmo jeito, tá? Nesse caso, você consegue substituir o for tanto com o while quanto com o do while. Dá na mesma, dá para você substituir. Então, quando se trata de variável contadora, quando se trata de contar, os 3 loops podem ser usados. É claro que, se é só para contar e ter uma variável contadora, eu prefiro usar o for, porque fica tudo ali já agrupado, e o for foi feito justamente para ser usado assim. Então, os outros você pode usar? Pode, porque eles são estruturas de decisão que dependem de uma comparação, que dependem de um teste. Então, você consegue fazer qualquer coisa com... Tudo que você faz com o for, você consegue fazer com o while tranquilamente. Agora, eu posso também usar o loop para gerar números, ou seja, eu quero gerar determinados números, né? No anterior, eu estava gerando número, mas os números não me interessavam. Agora, eu quero gerar números que me interessam. Por exemplo, eu quero imprimir os números de 10 a 20. Então, os números de 10 a 20 me interessam. Ainda agora não interessavam, porque eu só queria imprimir o meu nome. Então, aqui nós vamos usar um for, vamos gerar os números de 10 a 20 e vamos imprimir esses números. Então, vamos fazer isso. Lembrando que tudo que você faz com for, você pode fazer também com while. É só você se acostumar. Então, aqui eu vou apagar tudo, só para a gente começar do zero. Então, eu quero gerar os números de 10 a 20. Então, como é que eu gero os números de 10 a 20? Então, eu vou fazer um for. E aí, eu inicializo a variável com o primeiro número. Então, i igual a 10. Então, já começo no primeiro número. E vou até o 20. Então, aí agora eu vou colocar menor ou igual, porque eu quero que chegue no 20.
menor ou igual a 20. Então, de 10 a 20, então tem que ser, começa com 10 e vai rodar enquanto ele for menor ou igual a 20. E aí o incremento. Fazemos isso e queremos imprimir esses números. Ora, esses números que eu estou gerando estão ficando aonde? Estão ficando na variável i. Então, se eu quero imprimir esses números, eu simplesmente imprimo i. E aí, se eu executar esse programa, ele vai imprimir os números de 10 a 20. Está aqui. Começou em 10, foi até 20. Certo? Quantas vezes esse loop rodou? 11 vezes. Concordam comigo que esse loop rodou 11 vezes? Se eu botasse uma coisa aí dentro, ia se repetir 11 vezes? Concordam comigo? Exatamente. Eu gerei os números de 10 a 20. Porém, de 10 a 20 tem 11 números, tá? Então, por isso que esse loop rodou 11 vezes. Então, fica fácil você gerar os números, né? Usando for. Você coloca, inicializa no primeiro número, faz o teste para garantir que vai até o número que você quer e faz o incremento. Aqui está a solução, que é a que eu acabei de fazer com vocês, certo? For int i igual a 10, enquanto i for menor ou igual a 20, incremento i mais, e imprimindo i. Outra coisa que eu posso também fazer eu posso fazer qualquer coisa com esses números gerados. Pode ser que eu não queira imprimir os números gerados. Pode ser que eu queira calcular a soma desses números gerados. Por exemplo, faça um programa que soma os números de 1 a 100. Então, vou somar o 1 com o 2, com o 3, com o 4, até 100. Vou somar todos os números entre 1 e 100. Ora, se eu quero somar os números de 1 a 100, então eu tenho que primeiro gerar esses números de 1 a 100. Certo? Então, para eu somar os números de 1 a 100, a primeira coisa que eu preciso garantir é que eu vou gerar os números de 1 a 100. Certo? Mas eu não quero imprimir os números de 1 a 100. Eu quero gerar eles de 1 a 100. Então, o que eu quero? Eu quero a soma dos números de 1 a 100. Eu não quero imprimir os números de 1 a 100. Mas, mesmo assim, eu preciso gerar todos os números entre 1 e 100. Então, aqui eu já estou conseguindo fazer isso. Aqui eu já estou conseguindo, com o i vai começar em 1 e o i vai terminar em 100. Agora, eu preciso somar isso. Para eu somar, eu preciso de uma variável para somar. Essa variável, a gente chama ela de variável acumuladora. Eu vou chamar ela de soma. Ora, se eu vou somar os números de 1 a 100, eu vou começar com 0. Então, a soma é 0. Não somei nada ainda, então a soma é 0. Então, vou iniciar essa variável soma. E o que eu vou fazer aqui dentro? Aqui dentro eu vou acumular os números dentro dessa variável. Eu vou fazer com que soma seja igual a ela mesma, que é a soma, mais o i que eu vou gerando. Então, se eu fizer isso aqui dentro, que a gente chama de incremento, no caso, né? Eu estou aqui, a variável soma começou com 0. Olha só, o i é 1, a soma é 0. Quando ele vier a primeira vez aqui, vai ser 0 mais 1. Então, a variável soma vai ser 1. Quando ele rodar aqui para cima a segunda vez, o valor de i vai mudar para 2. Quando ele entrar aqui, ó, vai ser esse 1 mais o 2. O 1 que já está na soma, mais o 2, que vai ser 3. Quando ele rodar de novo aqui para cima, o i vai se tornar 3. Aí eu vou ter soma igual a soma mais i, que vai ser o 3, que já foi a soma primeiro, mais o 3, que vai dar 6. Aí soma vai ser igual a 6. E assim até somar o 100. Até somar o 100. Então, eu estou acumulando as somas aqui dentro dessa variável. Eu só vou ter a soma completa
quando terminar o for. Então, eu não devo imprimir a soma aqui dentro, porque senão eu vou ficar imprimindo as várias somas. Vou imprimir 1, 3, 6, 10, 15. Vou acabar imprimindo as subsomas. Eu não quero, eu quero a soma total. Então, eu vou imprimir a soma aqui fora, quando terminar. Quando terminar de contar até 100, a soma vai estar a soma completa. Aí sim, eu imprimo a soma. Está fora do loop, garantindo que a soma está completa. Oi. 5.050. Calculou de cabeça, Johnny Clay? Eu calculei de cabeça, Johnny Clay. É porque existe uma fórmula matemática, né? A soma dos n primeiros números inteiros, né? A soma dos n primeiros números inteiros se calcula rapidamente. Tem uma história, né? A história que contam, né? Que o cara que inventou essa fórmula, a professora deu como castigo, né? Mandou, eles estavam muito barulhentos na sala e ela pediu para eles somarem os números de 1 a 100. E aí, rapidamente, o menino deu a resposta. Ó, tá aqui a resposta. Aí ela não acreditou que ele tinha acertado, né? Quando ela foi ver, ele tinha acertado. O que foi que ele percebeu? Ele percebeu que os números de 1 a 100, se ele somasse o 1 com o 90, o 1 com o 100, daria 101. Se ele somasse o 2 com o 100, com 100 não, com 99, daria 101. Se ele somasse o 3 com 98, daria 101. E aí ele percebeu que até que ele somasse todos os números, ele teria 101. Então ele percebeu que ele teria 50 vezes 101. E aí ele fez essa conta e deu 5.050. Então ele simplesmente... e aí essa fórmula foi criada. Qual é a fórmula? A fórmula é n vezes n mais 1, tudo isso dividido por 2. Essa é a fórmula para somar os n primeiros números inteiros. O n mais 1 é justamente o 101, o n é 100, só que quando eu dividir por 2, esse 100 vira 50. Então, 50 vezes 101 dá 5.050. Então, dá para calcular isso aí usando essa fórmula. Bom, então tá aí, ó, o programa que realmente soma todos os números, né? Vamos executar aqui. Deve dar 5.050. Pronto, deu 5.050. A diferença é que eu posso pedir a soma de qualquer situação, né? Posso pedir para somar de 50 a 500, por exemplo, né? Então, aquela forma não serviria para isso, né? Aí eu tenho aqui o resultado de 50 a 500, quanto é que deu. E assim por diante, eu tenho essa possibilidade. Se eu estou gerando os números, eu posso estar calculando a soma desses números. Beleza? Então, aqui, ó, o programa que faz a soma de todos os números entre 1 e 100. Claro que eu só posso imprimir a soma, gente, aqui fora, quando ela está completa. Por exemplo, se eu for imprimir a soma, se eu passar isso aqui para dentro do loop, ora, se tudo que está aqui dentro se repete 100 vezes, então ele vai imprimir isso aqui 100 vezes. Ele vai imprimir as somas parciais. Aí não faz sentido, né?
a não ser que o professor tenha pedido isso. Mas ele vai imprimindo primeiro, ele somou o 1, depois o 1 com o 2 deu 3, depois o 3 com o 3 deu 6, o 6 com 6 deu 10, o 6 com 4 deu 10, o 10 com 5 deu 15, o 15 com 6 deu 21, ou seja, cada uma das somas até chegar o 5.050. Então, por isso que a gente coloca a impressão da soma fora, porque a soma só estará completa depois que ele passar pelos 100 números. Então, a soma vem aqui para fora. Só vai estar completa quando ele passar pelos 100 números todos, tá? Não faz sentido ficar imprimindo. Estoura o limite da variável int, né? Estoura o limite da variável int. Mas se você vier aqui, e botar a soma como long, provavelmente ele vai aguentar. Você mandou somar os números de 1 a 100.000, de 1 a 100.000. Então, de 1 a 100.000 vai rolar. Se a variável for long. Vai demorar um pouquinho fazendo, mas vai dar aqui, tá? Porque a variável... Aí entra naquela questão, né, que a gente ensinou lá no primeiro dia de Java, né? O que cada variável tem um valor máximo que ela suporta. Então, se você passar desse valor máximo, o computador não vai conseguir guardar na variável int. Aí você pode ser necessário mudar aqui para variável maior. Mas sempre vai ter um limite, tá? Sempre vai ter um número máximo que você vai conseguir colocar naquela variável. Então, sempre vai ter esse limite. Vamos voltar para a senha aqui. Beleza? Continuando. Bom, uma coisa é eu calcular a soma de todos os números entre 1 e 100, por exemplo. Mas agora, eu não quero calcular a soma dos números que eu estou gerando. Eu quero calcular a soma de 5 números digitados pelo usuário. Calcular a soma de 5 números que o usuário vai digitar. Então, veja, agora não me importa os números que eu vou gerar. Me importa eu pedir para o usuário digitar 5 números. É a mesma lógica de imprimir meu nome 5 vezes. Para eu pedir meu nome, para eu imprimir meu nome 5 vezes, eu preciso fazer o loop repetir 5 vezes. Então, para eu garantir que o usuário vai digitar 5 números, eu vou repetir a situação para ele digitar os 5 números 5 vezes. Então, vamos fazer isso agora. Então, a primeira coisa que eu preciso me concentrar aqui é como é que eu faço para o usuário digitar um número, né? Eu preciso aqui importar a minha classe java.util, importar logo tudo que tem no util para eu usar o scanner. Então, eu vou criar a variável scanner aqui, passar o system para ele. E agora eu já posso pedir. Então, como é que eu peço para o usuário digitar um número inteiro? Então, int n igual a sc.nextInt. Ora, mas esse comando vai fazer com que o usuário digite um número. Eu quero 5, então eu quero repetir isso aqui 5 vezes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer justamente um for que vai repetir 5 vezes. Qual é esse for? Se eu começar em 0, eu fizer i igual a 0, se eu começar em 0, eu faço i menor que 5, garantindo que ele vai repetir 5 vezes, boto o i++, e dentro desse for eu vou ter o meu... Então, aqui o usuário vai digitar 5 números. Então, aqui eu já estou garantindo que o usuário vai digitar 5 números. Só que o que é que eu quero? Eu quero que o usuário digite 5 números? Não, eu quero calcular a soma desses 5 números que o usuário vai digitar.
calcular a soma. Calcular a soma, eu preciso de uma variável soma aqui fora. Inicia com 0, porque não somei nada ainda. E cada vez que ele digitar um número, eu faço com que soma seja igual a soma mais o quê, gente? Mais i ou mais n? Mais n. Por quê? Porque se eu somar o i, eu estou somando os números que eu estou gerando. Eu não quero somar os números que eu estou gerando. Eu quero somar os números que o usuário está digitando. Então, ele digita um n aqui, eu somo esse n. Aí volta aqui para cima, ele digita outro número, vai cair de novo na variável n. Não tem problema, porque o n anterior já está dentro do soma. Aí ele pega esse novo número e acumula no soma. E aí, quantas vezes ele girar aqui, vai ser quantas vezes o usuário vai ter que digitar o número e quantas vezes ele vai fazer a soma. A soma só vai estar completa aonde? A soma só vai estar completa depois que o cara digitar os 5 números. Então, só aqui fora eu vou imprimir a soma. Para eu executar esse programa, eu vou executar já... Deixa eu copiar isso aqui. Tem um errozinho em algum lugar aí. Deixa eu ver o que é. O scanner. Faltou o new aqui. Faltou new scanner. Eu vou aproveitar aqui para já deixar os números aqui. Vamos dizer que eu queira somar 2, 4, 6, 3 e 1. 6 e 9. Vamos lá. Né? Quanto vai dar isso? O 4 com 6 vai dar 10. O 2 com o 3 vai dar 15. O 9 vai dar 24. Bora ver se vai dar certo essa soma. Então, tá aqui, ó. Deu 24. A soma desses números aqui. Então, como é que eu fiz essa soma? O processo é o mesmo do anterior, né, gente? A diferença é que eu não somei o i, porque não me interessava aqui os números gerados. Me interessava aqui os números que estavam sendo digitados pelo usuário. Entenderam? Para quem nunca tinha entendido fora, assim, é melhor você sempre assim por partes, para você ir entendendo como é que as coisas acontecem. Beleza? Alguma pergunta antes de eu continuar? Aí aqui, ó. Aqui a solução, que é a mesma que eu acabei de fazer lá. Perguntas? Dúvidas? Lamentações? Não? Nenhuma? Beleza. Então aí ficou fácil, né? Eu queria 5 números, queria que o usuário digitasse 5 números, beleza, eu tenho 5 números. Agora, usando for para calcular a média dos números digitados. Bom, gente, aqui ficou fácil também, né? Se eu já estou calculando a soma, o que é a média? A média é a soma dividido pela quantidade. Então, aqui eu nem só vou adicionar aqui, né? Aqui, nesse ponto, eu já sei qual é a soma, eu só preciso achar a média. Para achar a média, eu preciso de um double, né? A única diferença é isso, né? Eu preciso de um double, porque mexe com divisão. E aí eu tenho que dividir soma por quanto, gente, aqui no caso? Tem que dividir soma por quanto? Para achar a média. Quantos números foram somados? O que é a média? A média é a
soma dividida pela quantidade de números. Bom, o usuário digitou. Não, Johnny Clay, jamais use o i. Sabe por quê, Johnny Clay? O valor de i é 6. Olha, eu vou te mostrar aqui. Olha só. Eu vou transformar isso aqui em comentário por enquanto e vou mandar imprimir o i aqui fora. Imprima aí. O i aqui fora, ele é 6. Porque quando ele saiu do loop, ele saiu justamente porque o i já não era... Ah, não, o i é 5, tá certo. Tá certo, o i é 5. Vai funcionar. O i é 5 porque o i... Ah, tá. E eu não posso usar esse i porque esse i ele só existe aqui dentro do for. Esse é o problema. Ele só existe aqui dentro do for. Mas se eu estivesse usando aqui, ó, i vai contar de 1 menor ou igual a 5, o valor de i seria 6. Só que o Java nem deixa eu usar esse i, porque tem uma regra em Java que é bem interessante falar ela para vocês. Que regra é essa? Variáveis criadas dentro de um loop, elas nascem dentro do loop e morrem dentro do loop. Então, esse i foi criado aqui dentro. Então, ele morre aqui dentro, ele não existe mais aqui fora. Então, nem posso usar esse i. Ele não existe aqui fora. Ele nasce aqui e morre quando o for termina, o i também termina. Então, aqui, ó, double média igual a soma dividido por 5. Só que se eu fizer isso, alguma coisa vai dar errado aqui, né? Quem é que lembra o que vai dar errado e por quê? Ninguém lembra? Aqui eu vou imprimir a média, tá? Tudo bem. Mas tô falando dessa divisão. Por que ela vai dar errado e por quê? Ninguém lembra? Divisão inteira, né, gente? Divisão inteira. Se um cara que não for double, olha quanto vai dar aqui a divisão. A divisão vai dar 4. Não é 4 a resposta, tá? Se eu dividir por 5.0, aí sim a resposta vai dar 4.8, que é a resposta correta. Lembra aquela questão da divisão inteira? Os dois números eram inteiro. Soma era inteiro e o 5 era inteiro. Então, faz uma divisão inteira e dá só o 4. Então, um dos dois números precisa ser double, para que a divisão aconteça em double. Tudo bem? Lembram disso? Então, tá aí a média. Vamos ver aqui a resposta, se é a mesma. Tá lá, soma igual a 0, tarará. Aqui eu calculo a média, que é um double. Preciso de 5.0 para calcular a média corretamente. Tudo bem até aí? Entenderam aí o cálculo da média? Beleza. Agora, o que usar quando não há uma quantidade definida? Por exemplo, calcular a média dos números até que 0 seja digitado. Então, agora eu quero calcular a média, mas até que 0 seja digitado. E não é mais 5 números que vão ser digitados. Eu já não defino a quantidade de números. É a hora que o usuário que vai decidir quando ele digitar 0. Então, como é que eu faço esse programa em relação a isso, né? Em relação a você não ter uma quantidade definida.
Quero calcular a média, mas até que 0 seja digitado. Então, primeira coisa, bora ver se eu consigo fazer com que o computador receba os números que o usuário está digitando até 0 ser digitado e calcular essa soma aí. Bora ver se eu consigo. Então, primeira coisa que eu tenho que garantir, deixa eu tirar esse média, é que eu consigo calcular a soma dos números até que 0 seja digitado. Então, primeiro vamos resolver a soma, né? Não posso fazer com for. Por quê? Porque já não são só 5 números. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pedir para o usuário digitar o número aqui. Então, o usuário vai digitar o primeiro número e vou fazer um while. Vou fazer um while enquanto o n for diferente de 0. Então, enquanto o usuário não digitar 0, então, ó, eu peguei o n, o usuário digitou aqui um número. Então, enquanto o usuário não digitar 0, eu vou somar com o n. E depois, eu vou pedir para o usuário digitar de novo. Aqui embaixo, eu vou pedir para o usuário digitar de novo. Oi. A tela, desculpem. Então, olha, o que eu estou fazendo aqui é, eu tenho a soma, eu quero achar a soma. Então, eu estou pedindo para o usuário digitar um número. E enquanto esse número que ele digitou for diferente de 0, ou seja, enquanto o usuário não digitar 0, eu vou somar a soma com esse número que ele digitou e vou pedir para ele digitar outro número. Se ele digitar outro número, quando ele digitar outro número, se o número for diferente de 0, eu vou acumular a soma e pedir para ele digitar outro número. Enquanto ele não digitar 0, ele vai ficar preso aqui dentro calculando a soma. Quando ele digitar 0 aqui no n, ele sai e imprime a soma. Certo? Nós temos aqui, ó, os 5 números que a gente fez a soma ainda agora, que dava 24. Vamos executar aqui, ó. Vamos ver se a soma ainda está dando 24. Deu um erro aqui. Que erro foi? Ah, tá dando erro porque tem que ter um 0 aqui para encerrar. Meu programa só para se tiver um 0. Aí o programa não parou, porque o usuário nunca digitou 0. Então, vou botar o 0 ali. Vamos executar. Tem que dar 24. Pronto, deu 24. A diferença agora é que eu posso acrescentar outros números aqui. Esses números vão ser somados até que ele encontre esse 0. Então, vamos lá. E vai somar todos esses números até o 0. Vai dar 48. Deu 48. Certo? Ele somou esses números todos quando ele encontrou o 0. Veja. A estrutura é essa. Eu estou lendo o número. Uma coisa interessante é o seguinte, gente. E se o primeiro número digitado já for 0? Se o primeiro número digitado já for 0, olha o que vai acontecer. A soma vai dar 0. Sabe por quê? Ó, na hora que ele digitou aqui o 0, e o while está dizendo que o n tem que ser igual a 0, ó, na hora que ele digitou o 0 pela primeira vez, o primeiro já foi 0, ele já falhou na entrada, então ele nem entrou. Daqui, ele já pulou para cá e já imprimiu a soma, que era 0. Então, se ele digitar 0 já de cara, não entra no while. Aquilo que a gente falou, o while é executado 0 ou n vezes. Se você digitar 0 de saída logo, de cara, se você digitar 0 de cara, então nesse 0 ele já para. Por quê? Porque ele não entra no while
ele não entra aqui nesse loop e já vai imprimir a soma. Então, lembra que eu falei para vocês que isso aqui não é ruim? Não é ruim o while, não é ruim que o while tenha essa característica de que, se falhar o teste já na entrada, ele vai executar 0 vezes. E olha, agora fez sentido. Se é para parar de somar quando o cara digitar 0, se o cara já começar digitando 0, não tem que fazer nada. Não tem nada para fazer. Se o primeiro número digitado já foi 0, não tem nada para fazer. Só imprimir a soma, que é 0, e o programa acaba. Tá? Só que eu não quero a soma. Eu quero a média. Eu quero a média até que o número seja digitado. Mas se eu já consegui a soma, falta só um passo para a média. Porque a média é a soma dividido pela quantidade de números digitados. Vou botar o 0 aqui no final de novo. Vou botar o 0 aqui no final. Então, aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 números. Então, a média é esses 8 números, é a soma dividido por 8. Porém, eu não tenho como adivinhar quantos números o usuário vai digitar, mas eu preciso saber quantos números ele digitou para ter a minha média. Certo? Então, o que eu vou fazer? Se o usuário digitou um número aqui, ó, e ele entrou, se ele digitou um número aqui, ele digitou um número, ó, e ele entrou, vamos fazer o seguinte, aqui nós vamos botar que a quantidade de números, QTD, é igual a 0 números, ele não digitou nenhum número. Certo? Quando ele entrar aqui, ó, quando ele entrar aqui, quer dizer que ele digitou um número. Então, QTD mais. Então, eu incremento a variável QTD toda vez que ele entrar aqui. Toda vez que ele entrar aqui e for fazer a soma, eu incremento. Então, quantidade igual a 0. Se ele não digitar 0 aqui, ele vai entrar, quantidade igual a 1, faz a soma. E aí aqui, ó, pede o próximo número. Se não for 0, ele volta. Se não for 0, ele continua aqui. Quantidade igual a 2, soma. Digita outro número. Se não for 0, ele vem. Quantidade igual a 3, soma. E aí ele vai acumulando a quantidade. Cada vez que eu somo, eu também incremento a quantidade. Então, aqui no final, eu posso calcular minha média. Média é igual a soma dividido pela quantidade. Só que soma é inteiro, quantidade é inteiro. Eu preciso que pelo menos um desses dois caras seja double. Então, eu vou transformar a quantidade em double. Então, a quantidade sendo double vai fazer a média direitinho. Vamos calcular aqui, vai ser 48 dividido por 8, vai dar 6, né? Ah, eu imprimi a soma. Se eu imprimir a média, vai dar 6.0. Tá lá, 6.0. Se eu acrescentar um outro número aqui, sei lá, 3, já vai mudar a média. Já deu 5.66666 e assim por diante. Então, agora, eu precisei eu mesmo contar. Eu precisei de uma variável contadora. E aí eu só incrementei a variável quando eu somei. Então, eu incrementei e somei. Então, se eu somei, quer dizer que eu tenho mais um número na quantidade. Tá certo? Mais um número na quantidade. Aí eu consigo fazer a média.
Entenderam? Vocês viram que primeiro eu me preocupei em calcular a soma. Primeiro eu me preocupei em calcular a soma. Depois que eu tinha a soma calculada, eu tinha um problema, porque para achar a média, eu precisava da quantidade também. Então, precisei ficar somando 1 na quantidade toda vez que eu fazia uma soma. E por que eu não pude usar for agora? Porque não existia um número de vezes que o usuário ia digitar. Dependia do usuário decidir que queria parar digitando 0. Então, não dá para usar for nesse caso. Temos que usar while. Temos que usar o while. Então, está aqui a solução. Ah, tem mais uma coisa aqui, né? Que pode dar erro. Olha só. Tem mais isso aqui que pode dar erro. Se o cara começar digitando 0, ele não vai entrar aqui dentro e já vai tentar calcular a média. Ele vai tentar calcular a média dividindo pela quantidade. Quantos números ele digitou? Digitou 0 números. Porque ele digitou 0 aqui, aí já pulou, não fez nenhuma soma, aí ele vai dividir 0 por 0. E a gente sabe que a gente tem que evitar a divisão por 0. Então, se eu começar o meu sistema aqui por 0, vai dar um NaN aí, né? Vai dar um número complexo. Vai dar um NaN, que é um número complexo. E eu não quero que isso aconteça, então eu posso simplesmente acrescentar esse if aqui, tá? Se o total de números digitados for maior que 0, eu só vou imprimir a média, só vou calcular e imprimir a média se o total de números digitados for maior que 0. Então, no nosso aqui, números digitados é QTD. Então, aqui eu coloco se QTD for maior que 0, ou seja, ele digitou algum número, aí eu calculo a média, vou dar um tab para ficar aqui dentro, calculo a média e imprimo a média. Se o QTD não for maior que 0, ou seja, se ele tiver começado já digitando 0, aí não acontece nada. E também não dá aquele NaN. Então, agora eu vou executar, não vai imprimir nada. Não imprimiu nada, tá? Você poderia ter impresso, tipo, não há nada para calcular. Aí basta você botar um else aqui e colocar o que você quiser aí, para o caso da pessoa não ter digitado nada. Beleza? Uma outra coisa que é legal que a gente pode fazer com o loop é fazer uma validação de entrada de dados. Tipo, você quer que o usuário digite valores que estão dentro de uma faixa, e enquanto ele não digitar, tu vai ficar repetindo lá e pedindo para ele digitar, até ele digitar corretamente. Então, você pode fazer isso aqui. Por exemplo, faça um programa e receba um número e imprima o nome do mês. A gente já fez esse programa, né? Recebi um número e imprimi o nome do mês. Por exemplo, para 1 de janeiro, para 2 de fevereiro. Só que agora eu quero validar o que o usuário vai digitar. Então, só quero aceitar números entre 1 e 12, que são os números do mês. Se o número digitado estiver fora da faixa, se o número digitado estiver fora da faixa de 1 e 12, eu quero exibir uma mensagem de erro e solicitar que o usuário digite novamente o número até que o número na faixa seja digitado. Então, eu quero fazer essa validação. Qual é a melhor estrutura para fazer validação? É o do while. Por que é o do while? Porque o usuário vai digitar a primeira vez.
é certo que ele vai digitar a primeira vez. Se ele digitar fora da faixa, aí eu continuo preso lá. Se ele digitar dentro da faixa, eu saio. Então, eu vou usar o do while. Para eu fazer isso, eu já vou pegar aquele código que nós temos aqui na nossa sala de aula. Aqui no material, né? Aqui, ó. Eu acho que é esse último código aqui. Bora ver. Tá aqui, ó. O código do número do mês, né? A gente tinha feito isso aqui já, ó. O código do número do mês. Eu vou dar um fork nisso aqui para eu poder alterar. Então, o que esse programa já fazia? É um programa que a gente já fez, né? O que ele fazia? O usuário digitava aqui o número do mês e aí ele chamava essa função com o número do mês e a função imprime o mês. Por exemplo, se o usuário vier aqui, digitar... Se o usuário digitar 3, por exemplo, vai aparecer março, certo? Só que se o usuário digitar qualquer outra coisa aí, por exemplo, se o usuário digitar 20, ele não vai imprimir nada. Por quê? Porque nossa função aqui, ó, quando está fora, ele retorna vazio. Porém, aqui no main eu quero fazer a validação do que o usuário digitar. Então, para eu fazer essa validação, o que eu vou fazer? Então, o usuário tem que digitar pelo menos uma vez. Se ele tem que digitar pelo menos uma vez, então isso aqui vai ficar dentro de um do while. Então, isso aqui vai ficar dentro de um do while, certo? E qual é a condição para ele ficar preso aqui? Ó, esse while é a condição para ele ficar preso. Qual é a condição para ele ficar preso? É que o número do mês seja menor, se o número do mês for menor que 1, ou o número do mês for maior que 12. Então, se o número do mês for menor que 1 ou o número do mês for maior que 12, ele vai continuar nesse while. Então, enquanto o cara digitar alguma coisa que seja menor que 1 ou digitar alguma coisa que seja maior que 12, ele vai ficar preso aqui dentro. Então, vamos ver isso aqui funcionando. Deu um erro, porque o que eu fiz de errado? N mês. Tá. Tá reclamando do... tem só uma questão aqui, tá, gente? É o seguinte. Essa variável n mês foi criada aqui dentro do while. Então, ela não pode ser vista aqui fora. Então, eu tenho um problema quando eu crio uma variável dentro de um bloco. Ele não pode ser visto fora. Então, como eu resolvo isso? Criando essa variável lá fora, criando ela aqui fora, e aí só usando ela aqui dentro. Agora sim, ela foi criada aqui fora, está sendo usada aqui dentro. Então, ela pode ser vista aqui fora também, que eu vou precisar dela aqui. Então, ela não pode ser criada lá dentro, senão ela não é vista fora do while. Bora ver se agora vai. Pronto, foi. Então, se eu digitar 0, eu preciso digito 0 de novo, digito 13, digito 45, digito 3. Aí sim, ele aceitou a minha digitação. Tá? Então, isso aqui você tem que prestar bastante atenção. A variável, ela continuar viva fora, ela precisa ter sido criada fora. Então, ela foi criada aqui em cima, então ela vai continuar viva e vai existir aqui. Se ela não for criada aqui fora, ela for criada aqui dentro, ela não existe aqui fora. Só que o nosso problema pedia para, além de ficar solicitando novamente, dizia para exibir uma mensagem de erro. Aí é tranquilo, né? Para
Ah, não, é esse aqui não, é esse aqui. Para colocar mensagem de erro, basta que depois que eu tenho o mês aqui, eu verifique, porque esse while é só para decidir se ele vai ficar preso aqui dentro. Para imprimir uma mensagem de erro, eu vou precisar do if, que vocês já estão acostumados a usar. Se... Aí eu vou usar essa mesma condição. Se o mês estiver fora da faixa, então print, aí eu vou imprimir a mensagem de erro. Eu vou imprimir a mensagem de erro, que digite um número entre 1 e 12. Digite um número entre 1 e 12. Então, essa é a mensagem de erro. Então, olha só. Então, eu tenho aqui o mês. Eu entro nesse do, então ele sempre vai entrar. Ele vai pegar, o cara vai digitar o número do mês. Se o número do mês estiver fora da faixa, ele vai imprimir a mensagem de erro. E, novamente aqui, porque ele está fora da faixa, ele vai ficar preso aqui. Então, vai imprimir a mensagem de erro e vai ficar preso. Quando ele digitar um número que está dentro da faixa, ele nem vai entrar nesse if, e aqui ele ainda vai sair e imprimir o nome do mês. Então, vamos testar isso. Agora, se eu digito 0, eu tenho a mensagem: digite um número entre 1 e 12. Se eu digitar 76, digite um número entre 1 e 12. 13, entre 1 e 12, tá? 100, entre 1 e 12. Menos 1, entre 1 e 12. Quando eu digitar alguém, como 5, que está entre 1 e 12, aí ele imprime maio. Então, agora eu tenho uma validação aonde eu uso do while, por quê? Porque vai entrar aqui de qualquer jeito, que ele precisa digitar pela primeira vez o número. Quando ele digitar o número pela primeira vez, esse if vai imprimir a mensagem de erro, caso o cara tenha digitado fora da faixa. E esse while vai garantir que ele vai voltar aqui para o do e vai ficar preso. Só quando ele digitar o número do mês que está correto, ele não cai aqui, então não vai imprimir a mensagem de erro, e ele vai sair desse while e vai imprimir aqui o nome do mês. Então, essa aqui é a solução. Certo? Mostrando aqui, ó. É basicamente o mesmo código aqui na solução. E eu não vou mostrar a função nome do mês, porque a gente já fez isso aqui numa outra aula, tá? Eu só incrementei agora o que já estava pronto naquela aula, tá? Que eu peguei, inclusive, daqui do nosso material. Peguei aqui do tópico 2, o último código aqui do tópico 2. Então, nós temos aqui uma validação. Entenderam essa validação? Então, gente, o que a gente tinha para mostrar de loop é isso, dando esses vários exemplos. E agora, eu vou deixar vocês com um exercício. Semana que vem a gente não vai ter aula, né? Porque segunda-feira da semana que vem é feriado, dia 15. Mas esse exercício que eu vou deixar para vocês, eu só não vou deixar hoje porque eu ainda não terminei de colocar as validações. Mas eu já vou mostrar para vocês terem uma ideia do que vocês vão fazer. Deixa eu ver onde está.
Novamente, são 10 questões, só de repetição. São 10 questões de repetição, e vai estar valendo nota também. Eu, inicialmente, coloquei para que vocês tenham que entregar até segunda-feira. Só que eu ainda não abri para vocês isso aqui, tá? Então, eu preciso que vocês... Ó, como ele já mudou, eu não botei essa data, ele já mudou. Estão me ouvindo ainda? Pessoal, estão me ouvindo? Oi, gente, estão me ouvindo? Sim, professor. Faltou energia aqui em casa, tá, gente? Pode ser que a internet caia, tá? Então, eu vou liberar essas... Não agora, porque elas não estão totalmente completas. Eu não consegui completar tudo, principalmente a parte de validação. E eu estou meio perdido aqui. Deixa eu só fechar essa tela aqui para não me bagunçar. Agora eu acho que eu sei onde eu estou. Então, por exemplo, aqui, ó. Esse aqui é sopa no mel, né? Fazer um programa Java que escreva, eu já sei programar 20 vezes. Então, assim, tem questões de todos os níveis do que a gente viu aqui, tá, gente? Tem questões de todos os níveis do que a gente viu aqui. Quando eu liberar, eu vou liberar aqui, nessa área aqui. Eu vou subir vou criar agora um tópico 3 aqui e vou colocar esse slide que eu usei hoje aqui nesse tópico 3. Tá? Então, esse slide que eu usei hoje vai vir agora para esse tópico 3. E fiquem de olho aqui nessas atividades assíncronas, que vai aparecer mais uma aqui. Prática de estrutura de seleção, aí vai ter prática de estrutura de decisão e vai estar explicando. Uma coisa que eu quero chamar a atenção para vocês. No exercício passado, Pô, tá ficando quente pra caramba aqui. Teve gente que perdeu, se atrapalhou nas datas de entrega, né? Eu tô na dúvida se vocês estão me escutando ou não, mas imagino que sim. Sim, professor. Aí, então, o que acontece? Aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou aqui liberando em cada questão para que vocês possam fazer late submission, quer dizer, enviar, mesmo que a data tenha expirado, mesmo que esteja vencido. Porém, isso não quer dizer que eu vou considerar a tua resposta, tá? Isso não quer dizer que eu vou considerar a tua resposta. Se você entregou numa data superior, eu vou decidir, eu vou olhar a data que você entregou e vou decidir. O certo é eu não aceitar, tá? Então, se eu colocar aqui na atividade, como eu coloquei, que a data de entrega é até tal dia, então, olha aqui no Google Sala de Aula. No Google Sala de Aula vai tá a data limite. Então, seguir por essa data. Se você entregar depois, você vai conseguir entregar depois. Porém, no sistema, aqui nesse sistema, ele me mostra quem entregou atrasado. E aí, eu posso não considerar. Provavelmente, eu não vou considerar, tá? Então, presta bem atenção na data de entrega quando eu subir. Provavelmente eu vou liberar já esse negócio amanhã, tá? Amanhã já vai estar liberado para vocês fazerem as questões. As questões não estão difíceis. Quer dizer, tem questões de todos os níveis. Questão 2 aqui,
Fazer um programa para exibir os números de 1 a 30 separados por vírgula. Então, tem que estar separado por vírgula, sim. Aí você vai usar o print sem LN, porque quando você usa o print com LN, ele vai para a linha de baixo. Então, é só você não usar o print LN. Outro aqui, rep03, para imprimir todos os números pares entre 1 e N. A pessoa entra aqui com N, que é 8, e ele imprime os números pares que tem entre 1 e 8. Então, você vai fazer for junto com if, né? Você vai juntar as duas coisas. Questão 4 aqui. Fazer um programa que leia números positivos até que seja digitado 0 quando é apresentado o produto dos números. Então, isso aqui também está fácil, baseado nessa última questão que eu fiz aí. Não estou compartilhando, né? Obrigado aí, deixa eu ver aqui. Então, aqui, ó, até que 0 seja digitado. E aí você vai mostrar o produto dos números. Não a soma, não a média, os produtos. Então, está muito parecido com as questões que eu resolvi agora para vocês. Questão 5 aqui. Fazer o aceita números só entre 12 e 20. Muito parecido com essa que nós fizemos agora. 6. Um programa que mostra a tabuada de um número inteiro. Então, o cara passa 3 e ele mostra a tabuada de 3. Também fácil de fazer, não tá difícil. Olha, eu tô no break, mas eu acho que o no break vai desligar. Se o no break desligar, eu vou cair aqui, porque esse meu computador, a bateria dele não segura mais. O no break começou a pitar. Então, se eu cair aqui, vocês já sabem que a energia foi embora. Que é a energia do no break, que eu tô sem energia em casa. O que mais? Qual foi que eu mostrei? Qual foi a última que eu mostrei? A 7? Faz um programa que sorteia o número entre 1 e 10. Aí vocês estudam lá em Java como é que sorteia um número entre 1 e 10. E aí você vai permitir que o usuário fique tentando acertar esse número. Ele digita o número e ele fica tentando acertar o número. Enquanto ele não acertar, você pede para ele digitar outro número até ele acertar o número que o computador sorteou, tá? Aí quando ele acertar o número, você dá parabéns para ele e o programa termina. Esse aqui não vai ter cheque automático. Eu vou depois olhar exatamente o teu código, tá? Então, permite que o usuário entre com o número até acertar o número sorteado pelo computador. Esse foi o 7, ou o 8, né? Agora, o 8 é a mesma coisa do 7, o número sorteado de 1 a 10, só que você só vai deixar o cara tentar no máximo 3 vezes. Você não vai deixar ele tentar mais de 3 vezes. Então, no 7, ele tenta quantas vezes ele quiser. No 8, ele só pode tentar 3 vezes. Se ele acertar nas 3 vezes, beleza. Se ele não acertar, tchau. Questão 9. Fazer um programa que vai calcular o fatorial de um número. Só que você vai fazer um método que calcula o fatorial do número, tá? No método main, você vai só permitir que o cara digite um número entre 1 e 20. Igual a gente fez agora com o número do mês. Aí, depois que ele digitar o número entre 1 e 20, você vai chamar o método de calcular o fatorial e imprimir o fatorial para o cara lá. Beleza? Você tem que usar long, porque senão o fatorial estoura, tá? E mesmo usando long, você só consegue fazer um fatorial no máximo até 20. Eita, eu acho que vai desligar aqui, hein? Tá piscando muito. Acho que vai desligar. Cuidado, gente. Vai desligar aqui. Tá pitando que vai desligar. E o 10, que é o último, né? Programa que receba o número inteiro e devolva esse número em binário. Então, você vai calcular o número em binário, tá? Se você for ver o que é um número em binário, você vai desligar. Vai desligar. Acabou que vai morrer aqui.
Acho que já foi. Oi, pessoal. Oi, Estão me professor. ouvindo? Sim. Eu entrei aqui pelo celular. Estou sem energia aqui em casa. Então, depois eu vou subir lá o exercício, tá bom? Mas eu acho que deu tempo de... Eu vou só parar essa gravação. Nem sei se eu consigo parar a gravação por aqui. Pelo celular. Configurações. Acho que não. Não sei se eu consigo aqui. Compartilhar legenda, segurança da reunião. Acho que não tem opção aqui de parar a gravação. Tá. Vocês têm um grupo de WhatsApp dessa disciplina? Estão me ouvindo? Não? Tá, de qualquer forma, eu vou fazer o seguinte: fiquem de olho no Google Sala de Aula. Fiquem de olho no Google Sala de Aula, que eu vou postar a atividade por lá, tá? De hoje para amanhã. Amanhã, com certeza. Tá bom? Aí eu vou pedir para vocês já saírem da sala, para que justamente a gravação pare. Acho que se todo mundo sair, a gravação vai parar. Boa noite. Boa noite, mano.